O curso da a espiritualidade dos animais está com mais de 100 pessoas inscritas, né? O curso da Sandra está com mais de 25 pessoas inscritas. Então, e quando você olha, nós temos gente do Brasil todo, até fora do Brasil. Eu acho que outras casas reconhecem o nosso trabalho também, estão nos colocando como referência. Tá? Então, a gente tem ouvido falar da fraternidade em outros locais de uma maneira muito positiva. Tá? Muito bom, gente. Concordo com o que vocês falaram. Se você não concordasse, também estava demitida. Né? Também ia ficar difícil para nós, daí. Se eu falar assim, não, tudo errado. Então, a próxima pergunta eu queria direcionar para o Luiz. Luiz, quais os maiores desafios que você enxerga que a gente tem no futuro próximo? Meu Deus do céu. Ele é do financeiro, não esqueça. Como diretor financeiro. Olha, eu sou o chato das finanças, né? Mas eu faço algumas outras coisas boas também. Não é só ficar cobrando vocês, né? Os nossos maiores desafios, eu acho que podemos dividir eles em duas etapas. Um é enquanto continuar a pandemia e o outro é pós-pandemia. Eu acho que enquanto continuar a pandemia, nós, como nosso maior desafio é manter os cursos ativos e com a frequência que a gente tem, e o trabalho também que o Alê, ele até pode falar depois, vem fazendo aí na parte de desobsessão, na parte de vibrações à distância, que tem sido extremamente positivo. A gente tem recebido muitas solicitações desse trabalho, que é feito de quinta e sexta-feira. Então, eu acho que, enquanto durar a pandemia, é mantermos esse elan, essa condição de conseguirmos dar continuidade ao nosso trabalho da maneira que a gente vem fazendo até agora. Pós-pandemia, aí nós precisamos crescer, porque a nossa casa não comporta mais a gente. Nós estamos precisando ir para um lugar maior, que permita a gente ter mais espaço. Nós temos vários cursos novos que estão sendo demandados. As equipes que estão sendo estruturadas através do trabalho que a gente está fazendo aí, que o Alê vem desenvolvendo, está à frente desse trabalho todo, elas estão prontas. Então, nós temos muita coisa para fazer e pouco espaço, né? Não dá para fazer cadeira beliche lá, né? Para fazer desobsessão em 2 níveis. Isso não dá para fazer, né? Então, a gente vai precisar efetivamente de novas instalações aí, mantendo o equilíbrio financeiro que a gente tem mantido, graças a Deus conseguido, com a ajuda de todos vocês, a participação da contribuição de vocês, ela é extremamente importante para nós nesse momento, né? E manter sempre Jesus no coração. É aquilo que o Alê falou. É a união que nós temos que nos fortalece. Juntos e misturados, nós valemos muito mais. Tá? Quer complementar, Alê? Eu só complementaria que, assim, a gente tem, diante de tudo isso, alguns desafios no sentido dos ideais, né? Então, é muito gratificante a gente, a cada ano, formar novas equipes de trabalho. Esse ano começou uma outra equipe de atendimento, porque fizeram os cursos. Então, eu acho que o grande desafio também passa por formar equipes que sejam coesas, que sejam capacitadas, pessoas aptas a trabalhar com tal. E junto de tudo isso, manter vivo esse espírito que a gente falou lá atrás, né? De fraternidade, de auxílio. Eu acho que uma coisa muito bacana é que a gente sempre está se preocupando em preparar os novos trabalhadores ou as novas gestões
para manter a estrutura que foi criada. Então, hoje a Gabi que está apresentando para vocês é a presidente, mas a anterior também está aqui, que é a Cris, que está ali escondidinha em alguma telinha por aí. Podia dar oi, né, Cris? Pelo menos o pessoal saber quem é. Então, assim, ter gente jovem à frente e a gente, né, sempre preparando para que a casa, como o Luiz falou, ela crescendo, ela se mantendo, ela não perca a essência dela. Eu acho que isso é algo que a gente tem que estar sempre ali, firme, trabalhando, né? Não seria isso. Legal, muito bom, gente. Agora, próxima... as duas perguntas, nota de 0 a 10, a gente está indo bem? Se o pessoal quiser vaiar, o pessoal que vota, fechado, né? Pode vaiar. Fechado. Podem mandar comentários aqui no chat, gente, perguntas, críticas aos convidados. Bom, vamos lá. A gente está passando por um período, eu quero direcionar essa próxima para o Alê, de extrema ansiedade, né? Porque muitas pessoas sentem falta desse contato com família, né? Tem o medo realmente de contrair a doença, tem medo da morte, não se conformam em ficar isoladas, né? A gente tem visto bastante coisa nesse sentido acontecer, né? O que a gente deve fazer e o que a fraternidade tem feito para ajudar nesse sentido? Na verdade, essa pergunta ela tem um pouco tem um viés um pouco filosófico, se a gente pensar, né? Porque a gente, a todo momento, de certa forma, a gente tem o risco da morte. Quando a gente nasce, tem aquela frase que diz que a contagem passa a ser regressiva. Cada dia que você passa aqui é um dia menos. Então, a morte como conceito, ela sempre esteve presente. A questão é que talvez agora a gente tenha ela ali muito eminente. Então, esse risco gera esse medo. E aí, uma questão que a gente tem que se perguntar é o seguinte: por que eu tenho tanto medo da morte? Então, eu tenho medo, na verdade, de morrer ou da vida que eu não vivi? E aí cabe a reflexão depois para todo mundo. O que me assusta tanto é olhar para trás e não ter feito as coisas que eu gostaria de ter feito, é não ter convivido com as pessoas que eu queria ter convivido, é não ter me retratado com as pessoas que eu precisava me reconciliar, ou é efetivamente só o partir, né? Então, eu acho que trafega muito nesse medo da pessoa olhar para paralelo. Olha, acho que alguém está com o microfone aberto. Para você ver com a minha cara assim só. Quem tiver com o microfone aberto, se puder só fechar, por favor, está dando o microfone. Eu estou fechando fechou, o microfone aqui. Então, assim, eu acho que mais do que a morte em si, é a gente analisar como a gente estava vivendo, né? A FCA tem tentado, nesse momento que a gente vive, desempenhar um papel de auxílio, de levar aquela questão das palavras, não só de esperança, mas o gesto, né? Então, a gente oferece atendimento psicofraterno gratuito online, para quem busca a gente nas redes sociais. A própria Gabi constantemente recebe esses contatos, né, no Instagram da Fraternidade, pelo Facebook, e acaba transmitindo para a gente. A gente também tem, a gente não pode esquecer que os trabalhadores da casa, o grupo de reiki, o grupo de passe, das vibrações, ou os próprios médiuns, mesmo diante do isolamento, né, e aqui tem gente de vários locais do Brasil, mas aqui em São Paulo, quando não é possível o atendimento presencial, eles continuam trabalhando em casa. Mesmo não sendo o ideal muitas vezes, eles se dispõem a desenvolver essa tarefa para levar de alguma forma o alívio, né? Então, o que eu diria que a gente pode fazer nesse período de ansiedade é talvez a gente refletir como a gente estava vivendo, não é? O que eu posso aprender disso? O que eu tenho que valorizar mais? Né? De quem que eu tenho que me reaproximar? De quem que eu tenho que batalhar esse convívio? Será que depois disso, e aí fica até uma pergunta, será que depois desse momento a gente vai dizer para um amigo, olha, eu não tenho tempo para tomar aquele café? Ou a gente vai tomar o café? Eu não tenho muita paciência para fazer um almoço e reunir os familiares? Será que a gente vai ficar dessa forma?
ou a gente vai realmente sair de uma forma diferente, mais fraternos, né? Se o Luiz quiser aí complementar alguma coisa. O que eu tenho visto ultimamente em todos os contatos que eu tenho tido, profissionais e pessoais, é que as pessoas ainda são muito apegadas ao materialismo. A gente está muito preocupado com a parte material, pouco com a parte espiritual. Quando nós temos medo de ficar isolados, é porque a gente gostava de sair à rua para encontrar com os amigos, para abraçar a família, para passear, ir no shopping. E agora que a gente fica isolado, a gente tem medo de ficar conosco mesmo. Nós temos medo de nós, da nossa parte interna. Nós precisamos viver essa espiritualidade dentro de nós. Viver com as pessoas que estão ao nosso lado, saber conviver, tá? E saber viver também, que é o que está, não sei, estou vendo isso com uma forma que o pessoal joga a culpa inteirinha em ficar isolado. Gabi, você está conseguindo ler os chats? Tá bom. Você. Legal, gente. A gente tem alguns comentários aqui, vou trazer aqui para o chat, e uma pergunta também. Então, a Eudinete falou parabéns a todos dessa casa, que ela é aluna do Redenção, curso básico 2, e ainda vai trabalhar na fraternidade, e diz que o Reiki é maravilhoso. Nós também achamos o Reiki maravilhoso, a gente sente muita falta. E a Dani trouxe uma pergunta, ela falou, boa noite a todos, tem uma pergunta, vocês já criaram estatística desses atendimentos fraternos? A gente tem uma ideia, né? Mais ou menos pelo número de pessoas. A gente, na verdade, buscou outros profissionais que pudessem atender. Então, hoje nós temos na equipe, na verdade, 4 psicanalistas e uma coach, dependendo da necessidade que a pessoa tenha. Uma necessidade muito mais mundana, profissional, a pessoa não está conseguindo se encontrar, por que a gente não pode ajudar? E quando tem problemas de angústia, depressão, a gente foca nos psicanalistas. Eu diria que a gente não tem uma estatística, mas eu posso dizer por alto que hoje quem está atendendo menos está atendendo 3. Então, a gente tem sempre isso, porque a gente limita a 8 sessões. Então, de forma cíclica, alguns estão com mais atendimentos, mas a gente tem uma média aí mensal de pelo menos umas 7 pessoas, 8 sendo atendidas pela casa. Ficaria mais ou menos nessa média, que é bom que a gente fale, que como o Luiz disse, viver consigo é muito complicado para quem não é satisfeito com si mesmo, né? Então, aumentou bastante, exponencialmente, nesse período. Legal, obrigada, Lê. Vamos lá, próxima pergunta, vou direcionar para o Luiz. Luiz, desde o começo da pandemia, né, mas principalmente agora nos últimos meses, a gente tem recebido várias mensagens, né, psicografadas, ditas de espíritos superiores, como Bezerra de Menezes, sobre os motivos da situação que a gente passa, né, algumas previsões. O que você acha dessas mensagens? É um problema, Gabi, um problema. A gente, a mesma mensagem que a gente recebeu no início da pandemia, o ano passado, que diziam que era de Bezerra de Menezes, ela veio agora, há uns 2 meses atrás, dizendo que era do Chico. Ou seja, as pessoas acabam se utilizando da fraqueza que nós temos, da necessidade de encontrarmos uma âncora, encontrarmos uma válvula de escape para jogar essas coisas no ar, né? É interessante que nós estávamos discutindo num grupo de filosofia sobre esse assunto e saiu uma informação que gerou até um pouco de conversa paralela, que veio uma notícia de WhatsApp dizendo que você não se preocupasse com a vacina, porque você poderia, na sexta-feira, dia tal, às 9 horas da noite, deitar na cama com o braço para fora das cobertas, que a espiritualidade vinha te trazer uma vacina. Tá? Gente, isso é um verdadeiro absurdo.
Kardec já dizia que a ciência ela caminha par e passo com a nossa filosofia espírita. Por mais que a gente tenha, isso traga um pouco de alento às pessoas, isso não é uma verdade. Aí a pessoa deixa de tomar vacina e achar que a espiritualidade vai dar vacina para ele, né? E o Papa já condenou as fake news agora, há umas 3 semanas atrás, numa declaração que ele fez. A gente tem encontrado muita gente falando contra as fake news e gente realmente de alto nível, gente especializada, né? Se a gente analisar, até o Congresso americano está atrás das fake news, né? Então, as fake news, eu acho que elas são um veneno da mídia moderna. E, infelizmente, a gente corre atrás. Quem é culpado não é só quem cria a fake news, mas quem dissemina. Quem passa para frente sem passar pelo crivo da razão. Você tem que passar pelo crivo da razão. Você tem que analisar aquele conteúdo que está ali, ver se ele é verdadeiro, ver se ele está dentro da nossa doutrina, se ele vai em favor da ciência, da análise da ciência, e não simplesmente jogar isso fora. Saber se tem um fundo de razão nisso. Tá? E é só lembrar uma coisa, a espiritualidade inferior vai estar sempre pronta para nos utilizar como medianeiros de coisas erradas, né? Então, eu acho que a gente precisa tomar muito, muito cuidado com essas notícias todas que são divulgadas por aí. Eu gostaria até de complementar. Eu acho que não tem nem o que retocar no que o Luiz falou, no sentido da gente ter o crivo, né? A gente tem que analisar o que a gente está lendo, e é para isso que a gente tem que estar sempre estudando e refletindo. Mas para quem é muito assim ansioso, né, usando essa palavra que está em voga, para o que vai acontecer, né? O que será do mundo e todas essas questões, eu diria que a gente, fazendo uma reflexão rápida, que transcende em qualquer dogma religioso, ou seja, qualquer pessoa de qualquer linha vai talvez concordar com isso, que a gente teve, como humanidade, inúmeras oportunidades de evoluir pelo amor. E, infelizmente, nós negamos essas oportunidades que Deus deu, né? Reiteradamente. E eu diria que, assim, eu acredito que a gente ainda vai ter algumas dificuldades, porque muitos querem apenas retomar a vida antiga, né? Então, as pessoas estão no meio de tudo isso e elas pensam, eu só quero voltar para o antigo. Mas se o antigo fosse o ideal, Deus não permitiria que tudo isso ocorresse. Então, pela lógica, a gente pode pensar que a gente pode, em vez de querer voltar para a antiga, aprender com a nova. Ver o que essa nova oportunidade tem a nos dar. E, em vez de pensar muito no que vai ter lá na frente, pensar mais no que a gente pode aprender agora. Eu acho que né? Se a gente acreditar que a gente sempre vai ter o amparo da espiritualidade, talvez a gente não se preocupe tanto com as previsões e mais com as realizações que a gente pode fazer, né? Perfeito, tá ótimo, gente. Bom, agora, Lê, o que você pode nos falar sobre os resultados do trabalho de desobsessão à distância, né, que a Fraternidade vem fazendo, e sobre os outros trabalhos espirituais da casa? Bom, a casa, por ser uma casa multirreligiosa, vamos chamar assim, a gente tem vários segmentos, né? A gente tem, além dos trabalhos de harmonização, né, energético, espiritual, como passe magnético, joreio, reiki. Já tivemos, por um período, cura prânica, meditação. A gente tem também o tratamento espiritual. Por que eu prefiro o termo tratamento espiritual e não desobsessão, como popularmente
se chama. Eu até deixei que a pergunta fosse feita como desobsessão para poder esclarecer, acho até legal. Porque, na verdade, a gente não está focado em só tirar más influências que, porventura, possam desarmonizar alguém. O nosso foco é permitir que essa pessoa se sintonize de forma mais elevada com a espiritualidade, mude um pouco a forma de agir, de pensar e de sentir, para que ela mesma, com segurança depois, possa caminhar. Então, seria uma harmonização no sentido da gente poder trazer para essa pessoa uma autonomia, que ela não fique dependente mais de um trabalho espiritual ou de qualquer outra atividade, né? E que ele busque aí sim o aperfeiçoamento, enfim. É bacana também a gente falar que a gente faz esse trabalho não apenas para os humanos, mas também para os animais. Então, muitas vezes, quem tem um bicho de estimação e sente que ele está desarmonizado ou que ele está captando muita energia negativa da gente, como é que pode lidar? A gente oferece isso também. Então, a casa hoje, ela oferece desde os tratamentos à distância a também os presenciais, e os presenciais envolvem vamos chamar de um mix de todas essas práticas que a gente tem lá, mas sempre focado nisso, em permitir que a pessoa descubra o que está realmente afligindo ela, o que ela pode fazer para, né, para se sintonizar novamente com os espíritos mais elevados, com Deus, com Jesus, e aí, através disso, ela poder superar aquela diversidade. Então, eu diria que seria mais ou menos isso. Se o Luiz quiser falar um Então, o pouquinho também. interessante é que a gente, todos os últimos livros que eu tenho lido, eles falam que cada vez mais nós precisamos desse ponto de luz no meio das trevas, que é uma casa como a nossa, cuidando, fazendo trabalhos de desobsessão, porque a espiritualidade inferior, ela está muito ativa e ela está trabalhando muito contra aqueles que seguem Jesus. Então, isso é algo que para nós é uma obrigação, é uma determinação, que nós temos que fazer esse trabalho para poder ajudar. Legal, muito bom, gente. Veio uma pergunta aqui da Eudinete. Esse trabalho espiritual é com agendamento? Você quer comentar, Lê? Até que você poderia comentar, porque Tá você que bom. cuida do agendamento, né, presidente? É Tá mais bom, fácil até você vou explicar. falar. Bom, sim, é com agendamento. A gente faz uma entrevista prévia, né, com as pessoas que desejam passar nesse tratamento espiritual e depois a pessoa entra na fila de atendimento. Tá? A ideia é assim que abrir vaga a gente chama. Então, funciona nesse fluxo hoje. Então, vamos lá. Bom que assim o pessoal não acha que eu que sou o culpado, entendeu? Até gostei. A gente divide, né, Lê? Exatamente. Vamos lá, Luiz. Nesse momento, como é que a gente pode controlar a ansiedade e o estresse? O que a gente pode fazer para ajudar? Ansiedade. O que é ansiedade, gente? Segundo os filósofos e também a psicologia, a gente sempre desde sempre, o homem tem que ter um pouco de ansiedade e um pouco de estresse, porque senão ele não evolui. É pelo estresse e pela ansiedade que o homem das cavernas conseguia fugir dos bichos, dos leões, dos ursos. Esse estresse dava a ele uma condição orgânica de ele poder ter uma reação muito mais rápida, né? E então, nós, na nossa vida moderna, isso é dito, que você tem que saber controlar o estresse, mas você não deve eliminar o estresse. O estresse, o Alê é muito mais fundamentado para falar do que eu sobre isso, mas o estresse e a ansiedade, eles fazem parte do nosso dia a dia. Você está ansioso porque você desceu na garagem e o seu carro furou o pneu. É normal você ficar ansioso, porque você pode chegar atrasado numa obrigação que você tem.
O que nós não podemos fazer é deixar com que a ansiedade ela tome conta da nossa vida, que ela seja o ponto focal da nossa vida. Se o estresse ele gera uma condição de uma adrenalina dentro de nós muito grande, e essa adrenalina ela mexe com a circulação sanguínea, ela mexe com o coração. Então, quanto mais forte for o nosso estresse, mais o nosso coração vai estar trabalhando e, consequentemente, o restante dos órgãos. E isso está diretamente ligado com toda a ligação perispiritual. Porque o estresse, ele não vem do vaso físico. Ele vem do espírito. É o espírito que pensa. Não é nem pelo espírito, é o espírito, é no mental inferior que isso está acontecendo. Então ele pensa, ele jorra essas energias para o perispírito como um todo, duplo etéreo, os centros de força, os gânglios, os plexos, perdão, esqueci agora um nome médico que é, e isso vai para o vaso físico, isso é instantâneo. Só que nessa passagem toda, nós somos afetados como espírito e como matéria. Então nós temos que nos saber controlar no excesso de ansiedade, no excesso de estresse. Tá? Como fazer isso? Ligação espiritual. É aquilo que a gente falou. Vamos sair um pouco do materialismo e entrar mais na nossa parte espiritual. Orações, meditação, bons livros. Televisão, vamos assistir filmes que sejam produtivos, que tragam coisas boas. Vamos deixar de lado um pouco o noticiário, né? Que hoje a televisão, eu estava comentando com a Lê outro dia, que me lembra, a televisão me lembra, deixa eu ver quem tem cabelo branco aqui. Tá? O Adriano, a Yolanda, vocês devem lembrar daquele jornal que era a Última Hora, né? Você exprimia e botava o balde embaixo para pegar o sangue que escorria, né? Então a televisão está me lembrando isso hoje. Mesma coisa. Você liga a televisão e na televisão você tem lá o tempo todo quantas mortes foram, o que está acontecendo. Isso só nos faz mal. Isso nos causa uma ansiedade maior, prejudica aquela pergunta que foi feita antes, acho que talvez lá para o Alê, que foi feita, de nós ficarmos focados só em coisas ruins. Não dá para ser assim. Tá? Bom, eu estava ansioso para poder complementar, entendeu? Já me gerou uma ansiedade aqui essa pergunta. Não, é assim, a ansiedade, ela daria para a gente falar horas sobre esse termo, porque a ansiedade hoje, no contexto popular, ela abrange muitas outras coisas, né? Dentro do termo ansiedade, a gente pode esmiuçar ela com outras questões. O que a gente tem que pensar, talvez, em ansiedade é que, assim, a ansiedade é um descontrole mental e emocional e que, se a gente não tomar cuidado, ela é, de certa forma, um gatilho, um pré-requisito para, de repente, a gente desenvolver uma depressão amanhã ou depois, né? Então, quando a gente fala dessa questão da ansiedade, é quando a gente, de certa forma, como o Luiz falou, a gente se alimenta de tantas coisas pesadas e aí o medo, o desespero vai tomando conta da gente sem a gente perceber, e aí daqui a pouco a gente acha que tudo de ruim vai recair sobre nós. Então a gente não consegue mais controlar isso. Por isso que muitas pessoas às vezes chamam um ataque de ansiedade de ataque de pânico e todos esses termos que a gente escuta no dia a dia. A gente tem que uma reflexão legal para a gente fazer é que, apesar da gente ter vivido ao longo da história da humanidade com ansiedade, com temores, receios, isso faz parte da existência humana, a gente, talvez, nas últimas décadas, a nossa mente, o nosso cérebro, desaprendeu a esperar, né? A gente não precisa mais esperar. Antes você
entrava para ver uma série, saía um episódio por semana, ou um filme, a continuação ia ser lançada 5 anos depois pela indústria cinematográfica. Hoje, você entra num serviço de streaming, como esses que tem, Prime Videos, Netflix, enfim, você tem toda a série lá, né? Então, aquele papo, vou maratonar, é bom por um lado e perigoso pelo outro. Eu não espero, eu não preciso nem ter aquela questão do esperar. Eu pego, eu quero comer uma comida de determinada país, sei lá, do Nepal. Eu não preciso mais esperar até amanhecer ou ver se tem vaga naquele restaurante. Não, eu entro no aplicativo e o iFood me entrega o que eu quero, a hora que eu quero, né? Eu quero comprar um livro, eu não preciso ir numa livraria e ficar vasculhando, lendo lá a contracapa. Não, eu entro num aplicativo de qualquer site de compras e vou folheando ali e já baixo o livro. Então, a gente, de certa forma, deixou de esperar. E quando a gente tem que esperar por algo, a resolução de um problema, a cura de alguém que está doente, por exemplo, nesse momento, a melhora de uma situação financeira de uma família que está passando dificuldades, a gente se desespera, porque a gente não sabe mais esperar. Então, o que antes era talvez administrado de uma forma mais natural, hoje se desaprendeu. Então, assim, indo na linha até do Luiz, é fundamental a conexão com coisas mais elevadas, não tem nem o que falar nesse tocante. E também algumas coisas práticas, né? Eu acho que a sugestão que eu daria para quem se sente muito ansioso, quem não consegue controlar isso, primeiro de tudo, evitar ou pelo menos limitar o acesso às redes sociais. WhatsApp, Facebook, Instagram, tem que ter uma dose diária, não pode ficar mergulhado nisso, porque o simples passar de tela, quem aqui tem, sabe, né? Você fala, vou ver 10 minutos, passa 1 hora. Você já não quer nem mais ver, mas você fala, não, mas vou ver só mais uma, mais 2, mais 3. É feito para isso, né? E o que a gente pode fazer que ajuda muito além para criar essa conexão mais elevada é ouvir uma boa música, deixa uma música de fundo durante o dia, uma música que você goste, né? Meditação é muito legal, abaixa essa catexia, essa energia que circula pela gente, e também dedicar, como a gente está encarnado, né, um tempo que seja mínimo por dia para algum hobby que a gente goste. Eu gosto de fazer artesanato, faça. Monte um quebra-cabeça. Quebra-cabeça é maravilhoso, porque a sua mente vai ter que entender que não vai acabar na hora, né? A não ser que vocês comprem um quebra-cabeça de criança com 10 peças, mas se vocês seguirem à risca o conselho e comprar com umas 1.500 peças, vai render aí uns 45 dias de distração, e isso faz com que a gente se distraia, né? Então, vou ligar a televisão, o que eu vou ver? De repente eu vou ver um filme bem alegre, que vai me transportar para um pensamento mais leve, né? Então, seriam essas as dicas que eu daria aí para quem tem esse tipo de ansiedade. Eu queria só complementar uma coisa. Procurem evitar de ver programas pesados, filmes pesados, noticiário pesado, antes de dormir. Porque vocês vão se conectar certamente com a espiritualidade inferior. Verdade. Perfeito. Bom, agora, Alê, do seu ponto de vista, essa pandemia tem alguma coisa a ver com o início do expurgo coletivo e a consequente passagem para o mundo de regeneração? Essa pergunta sobrou para mim, essa pergunta é complexa. A gente bate junto. A gente bate junto. Na verdade, é assim, quando a gente fala de passagem para o mundo de regeneração, a gente não pode se esquecer que o mundo está em constante evolução, né? A evolução é algo constante. A gente está sempre tentando atingir um patamar melhor. Lógico que para a gente adentrar um mundo de regeneração, ou seja, um mundo onde o bem prevaleça, né? Onde haja muito menos dificuldades para nós, a gente precisa mudar muita coisa. A gente precisa mudar vários paradigmas que a gente tem.
Eu entendo, inclusive, que esse expurgo coletivo, ou seja, espíritos que não coadunam, não se encaixam mais numa filosofia mais fraterna de um mundo de regeneração, vão ter que ter oportunidade de reencarnação em outros orbes, em outros mundos mais primitivos, para que a gente possa realmente respirar um pouco mais, né? Eu acho que esse expurgo já começou há muito tempo, assim como a migração para um mundo melhor. O que acontece é que a gente, como eu falei lá anteriormente, a gente sempre se desviou das lições, né? A gente foi se materializando demais, a gente se distanciou da espiritualidade, não nós aqui, mas muitas famílias, muitos lares. Então, agora, e o planeta também, em termos de recursos naturais, de respeito a esse orbe que Deus nos fornece, os abusos, então a gente, de certa forma, precisa dar uma equalizada nisso. Então, eu entendo, sim, que a gente tem uma lição coletiva. Falando até da pandemia, a gente pode ver que, pela primeira vez, a gente não está mais guerreando entre nações. Nós estamos guerreando todos pela mesma dificuldade. Dificuldade física, dificuldade mental de lidar com o isolamento, dificuldade econômica de escassez de recursos para muita gente. Então, talvez a gente esteja sendo obrigado a nos enxergarmos como irmãos e entendermos, né, essa codependência que a gente tem. Não só que a gente enxergava economicamente, né, eu preciso de tal país para tal matéria-prima, mas talvez a gente ir mais além. A gente entender que se um país como, sei lá, tem muitos no Oriente Médio que estão em guerra há muitos anos, se aquele povo sofre, a psicosfera fica nutrida dessa dor, dessa angústia, e isso afeta todo o orbe. Ou seja, nós temos que tentar tornar o mundo um lugar melhor realmente. Então, eu diria para você que já teve início, acho que as coisas estão aceleradas, eu acho que até 2030 aí a gente vai ter grandes notícias ou muitas novidades. Agora, como o Luiz falou, e eu acho que é notório para todos, se a gente está focado em fazer o bem, se a gente, né, tem um coração mais puro, se a gente tem essa dinâmica, a gente não precisa se preocupar tanto. Agora, se a gente ainda acha que tudo isso a gente tem que resolver logo para poder voltar só para o lazer, né? A gente não precisa aprender nada, a gente só precisa passar por isso para voltar como era antes, talvez tenham mais dificuldades. Esse é um assunto que eu e o Luiz debatemos há anos. Mas é muito bom conversar com você sobre isso. Eu queria complementar com algumas coisas. Primeiro, não é a primeira pandemia que nós temos no mundo. Nós tivemos a gripe espanhola, né, que matou, na época, mais de 600 mil pessoas em 2 anos, do mundo todo, sendo que, por exemplo, a cidade de Nápoles morreu 75% da cidade de Nápoles. Se a gente analisar qual era a população do mundo na época e 600 mil pessoas, nós podemos verificar que 600 mil pessoas era muita gente que estava desencarnando. E aí a gente, compuscando aí livros que são livros sérios, livros com mensagens, estamos falando de Divaldo, estamos falando de Emmanuel, o Chico pelo Emmanuel, nós estamos falando de Demarque, nós estamos falando de uma série de pessoas desse nível, nós vemos que, ciclicamente, tem que se ter um certo expurgo. Mas este expurgo, inclusive os últimos livros do Divaldo, que o Alê me obrigou a ler esse último livro, acabei de ler hoje, tá, Alê? É um livro que nos traz uma informação de que agora sim nós estamos numa passagem, nós estamos no meio da passagem. Essa passagem já começou lá atrás, tá? Há muito tempo atrás. E agora nós estamos no meio dessa passagem. Se a gente analisar o Apocalipse de João, formos estudar o Apocalipse de João, tenho aqui alguns alunos meus aqui que fizeram comigo aí o curso, a gente vê que
lá no Apocalipse fala claramente que 1/3 de toda a população terrena não vai ficar aqui. E a gente já sabe, pelo Chico, que já existe um planeta que está sendo preparado pela espiritualidade, que vai ficar sob o governo de Jesus, que chama Piron, para onde vão ser levados todos esses espíritos que eles estão, desde do século passado, aí, desde os anos 1900, sendo expurgados. Tá? Então, é um processo que vem vindo e é um processo que aí é onde o Ale e eu discordamos, porque Emmanuel fala 2057. Eu acho muito cedo para ser 2057, para ser por causas naturais. Né? E o Ale acha que vem uma bofetada a qualquer hora dessa aí. Né? Eu estou ganhando, porque nós falamos que 2020 ia ser light, você viu como é que foi. Está 1-0 para mim nessa É previsão. isso aí. Oh, mas, aquele almoço eu estou te devendo. Vegano, mas estou te devendo. Está me devendo. Agora, o Chico fala que em 2035 o Brasil seria irreconhecível. Ele fala numa das sessões, acho que no Pinga Fogo, se não me falha a memória. Então, a gente pode entender essas mudanças. Agora, para a gente não sair daqui pensando assim, nossa, mas então vai ser catástrofe atrás de catástrofe, né? Eu gosto muito daquele livro Há 2000 anos atrás, quando eles estão perseguindo os cristãos, e aí a Lívia, aquele nome bonito, né, Gabi? Eles são jogados, os cristãos são jogados aos leões na arena para que fossem devorados, e antes que os leões chegassem próximo a eles já estavam caminhando num caminho de luz que se abria e sendo recolhidos. Então, isso quer dizer que se a gente realmente se espiritualiza, se a gente realmente transforma o coração, a gente vai estar sempre amparado, né? Então, quem faz o bem não tem que se preocupar tanto. Quem é mais resistente, talvez tenha que se preocupar mais, né? Mas que a gente tem que evoluir, vai chegar. De qualquer forma, isso daqui, como eu falei na primeira questão, é muito legal porque, mesmo nesses momentos de dificuldades, nós aqui reunidos temos uns aos outros e a gente está provando isso. Então, isso é muito legal. Até para passar, tá mais tranquilo, né, Gabi? Com certeza. Legal, gente. Bom, Luiz, como é que você entende o papel da mídia impressa e televisiva? Você de novo. Na verdade, é porque a outra começou com a Lê, né? Terminou. Como é que você entende o papel da mídia impressa e televisiva nessa situação que a gente está vivendo hoje? Eu acho que, infelizmente, é uma mídia voltada à questão financeira. Eles vendem notícias para a Ibope. A gente falou agora há pouco, né, de a mídia é uma aposta de quantos morreram ontem, de quantos foram enterrados, quantos foram infectados, o que está acontecendo no mundo todo. É só isso que se fala. Se a gente abrir um jornal e a gente analisar o que acontece, tem, sei lá, uma página de esportes, tem 2 páginas de notícias assim que são de música, de coisa mais interessante, e o resto está falando tudo só do Covid. Então, eu vejo que a mídia ela está manipulada por questões financeiras e ela está manipulada por questões do plano espiritual inferior. Não estou falando de política. Quando eu falo questões financeiras, é porque para a mídia interessa muito que os assinantes participem mais, que as empresas investam em publicidade e propaganda o máximo que pode, né? Então, essa é a parte que eu falo financeira. Quando lá no Ibope dá 19 pontos, 20 pontos,
os diretores da emissora de televisão saem batendo palma. O que acontece hoje? Nós, cada vez mais, a televisão aberta está perdendo espaço e a televisão a cabo está perdendo espaço para o Netflix, Amazon, Disney, que você vai e procura o que você quer. Mas, infelizmente, a nossa cabeça vai procurar a coisa errada. A nossa cabeça vai procurar um filme na Netflix que seja de violência, que tenha apelo sexual, que tenha intrigas e que você fica ligado. Nós deveríamos procurar bons documentários, filmes que sejam importantes em termos do nosso aprendizado. E a gente está preso na mídia como um todo. Eu me lembro do livro do Antônio Demarque. Eu não lembro se algum de vocês assistiu palestras do Demarque, que eu levava ele lá no Redenção. Qual era o nome do livro? Bom, já lembro já. Nova Jerusalém. Perdão? Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. Nesse livro, tem uns 4, 5 capítulos falando da espiritualidade inferior, que ele chega no meio das trevas, os espíritos superiores chegam no meio das trevas, onde existia o pior da espiritualidade inferior, e lá eles veem da maneira como as televisões estavam sendo manipuladas. A cabeça dos diretores de televisão estavam sendo manipulados para que trouxesse notícias, informações, e é como, sabe aquele negócio de dizerem que se coloca um chip na nossa cabeça? Era o que eles falavam, que era colocar um chip porque nós vamos ficar plugados nas informações negativas, só naquilo que traz violência, que traz apelos, extremo materialismo. É esse o chip que eles falam. Então, não há como a gente imaginar uma televisão que seja de forma diferente do que ela é hoje, se nós não nos modificarmos. Nós temos que nos modificar. Tá? Porque quando nós nos modificarmos, aqui em casa, quem manda na televisão é a Sandra. Ela tem o controle remoto na mão. Tá? Então, ela muda de canal. Né? Então, mas o que eu quero dizer é só o seguinte, que a gente, quando olha a televisão hoje, a gente tem um mundo de um monte de gente metida a entender de tudo. Eu me lembro que o Warren Buffett, que é o homem mais rico no mundo, né? Não, ele agora é o segundo, o primeiro é o Jacques Bezos, da Amazon. Ele fez uma colocação há uns 7, 8 anos atrás, dizendo o seguinte: por que os economistas que fazem tantas previsões não ficam ricos? É o que nós temos na televisão. Nós temos cara que entende de futebol, nunca jogou futebol. Nós temos cara que entende de política e não sabe mais nem qual é a Constituição brasileira. Nós temos uma série de especialistas em generalidades. É isso que nós temos. Então, desculpe meter o pau, mas essa é a minha visão com relação à mídia impressa e televisiva. Bom, então, se você foi duro, eu vou ser ainda mais. Pelo seguinte, eu acho que isso que o Luiz falou, no final, é muito importante a gente gravar, né? Antigamente, você abria um jornal e você tinha os especialistas de cada área. Hoje, todo mundo fala sobre tudo. E se você transportar a mídia para as mídias digitais, você tem lá, então, todo mundo tendo direito a se expressar e opinião sobre tudo. Eu acho que um grande mal que isso gerou no mundo é que algo que seria positivo, como a comunicação, por exemplo, né? Você poderia levar uma notícia sem aquele delay de 3, 4 dias para outro local, mas foi a polarização.
eu acho que a mídia é muito responsável por essa polarização quando ela limita os debates. Então, hoje você não tem, por exemplo, muitas vezes o espaço para o contraponto. Se a gente resolver conversar sobre um determinado tema, se eu não concordo, eu automaticamente tenho que estar num bloco que pensa sobre aquilo e automaticamente tenho que levar tudo que o bloco leva junto, né? Então, ou eu sou contra ou eu sou a favor. Então, o meio termo, o equilíbrio das coisas foi se perdendo e um pouco disso é graças à mídia, à televisão, que prega que ou você está contra ou você está a favor e não se escutam, né, as opiniões mais, enfim. Então, eu acho que realmente, infelizmente, ela é muito utilizada pelos espíritos atrasados e trevosos para que a gente se divida, né? Aquela frase de Sun Tzu, dividir para conquistar, de certa forma é o que a gente vê, infelizmente, hoje em alguns locais. Bom, gente. Bom, Ale, do ponto de vista da psicologia espírita, o que que você recomenda aos seus pacientes na fase atual? Difícil. Bem difícil essa pergunta. Para ficar didático, eu dividiria em três. Acho que são três coisas que a gente pode pensar, independente se a gente está fazendo análise ou não está, por exemplo, né? Muitos fazem terapia, outros nunca fizeram, mas assim, uma ideia que se pode pensar. Primeiro é o autodescobrimento. Então, a gente precisa, nessa fase, descobrir quem a gente realmente é, em que estágio a gente se encontra, né? O que que eu tenho de ruim dentro de mim, o que que eu preciso transformar, o que que eu já conquistei de bom, né? Não adianta mais eu continuar com aquele estereótipo que eu crio, meio aquela projeção de quem eu gostaria de ser, sem reconhecer quem eu efetivamente sou nesse momento. Eu acho que é bacana a gente quebrar a barreira do ego e talvez ver. Segundo, depois que a gente descobre quem a gente é, a gente fazer a reforma, né? Então, eu só posso reformar um imóvel que eu conheço, para saber o que vai ficar bom nele ou não. Então, eu me conheço, aí eu vou reformar. O que que é essa reforma íntima? É uma mudança de hábitos e de pensamentos, né? Eu diria, por que que eu falo isso? Porque não adianta só a gente reformar o discurso. A gente vê muita gente com o discurso do politicamente correto maravilhoso, mas não é o mundo que a gente enxerga. Eu até brinco, às vezes, com alguns pacientes, que se o mundo fosse 10% do que as pessoas escrevem nas redes sociais, o planeta seria a Disneylândia. A gente estava morando na Disney, todo mundo. Seria a pura magia, que todo mundo é maravilhoso, todo mundo é pacifista, mas aí não é o que a gente vê nem no trânsito, quanto mais no dia a dia das pessoas. Então, introjetar mesmo essas questões para mudar os hábitos. Eu tenho que ser aquilo que eu gostaria de ser. E, por fim, em relação à fase atual, eu diria que é uma reflexão para descobrir qual que é o nosso papel nesse cenário, né? Se Deus me colocou aqui agora, se Deus de alguma forma disse, ó, você vai vivenciar essa experiência da humanidade, vai passar por essas dificuldades, qual que é o meu papel nisso? Né? O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que aprender? Eu não estou aqui à toa, né? Eu não dei azar de nascer onde nasci. Então, eu vejo muitas pessoas, às vezes, se esquecendo que Brasil, pátria, coração do mundo, pátria do Evangelho, é feito pelas pessoas. Não é feito pela espiritualidade. Quem está aqui é que torna o Brasil uma pátria do Evangelho, um lugar de acolhimento, né? Então, nós temos esse papel. E eu falo isso até ligando um pouquinho na pergunta anterior, né? Então, por exemplo, eu como espírita, ou como evangélico, ou como católico, enfim, eu como cristão, o que que eu quero levar para o mundo nesse momento? Né? Eu vou postar algo para mostrar que eu sou contra aquele, para polarizar mais, ou eu vou postar uma mensagem esperançosa, ou eu vou tentar elevar o pensamento do pessoal, eu vou incentivar coisas alegres, né? Ou eu vou alimentar cada vez mais discussão, mais ódio. Então, começa por coisas simples e se expande
infinitamente até onde a pessoa quiser chegar. Mas eu diria que é o autodescobrimento, reforma íntima e reflexão do papel da gente. Eu acho que isso é importante nesse momento. Bom, eu não tenho nada a acrescentar, porque eu não sou paciente do Alexandre ainda, né? Então, O psiquiatra dele não liberou. Complicado, hein? Bom, então, Luiz, já se prepara para a última pergunta, então. vamos lá. Onde é que eu posso encontrar Jesus? Jesus está dentro de nós. Começa daí. Se nós não estivermos preparados para encontrar Jesus dentro de nós não vamos encontrar Jesus em lugar nenhum. Não adianta igreja, santinho, imagem, terço. Nós temos que estarmos abertos a receber Jesus. E isso vem pela fé que nós temos nele. Tem um livro muito interessante que fala Seguindo os Passos de Jesus na Galileia, que eu recomendo quem tiver tempo na pandemia para ler. Se nós pegarmos os evangelhos da Bíblia, nós vamos ver que os evangelistas trazem um Jesus sério, um Jesus duro às vezes, um Jesus que só pega no pé dos apóstolos, né? Quando a gente lê esse livro, a gente vai ver um Jesus diferente. Um Jesus amigo, que dá risada, que abraça, que chora junto com as pessoas. Um Jesus que tem sentimentos, né? Esse Jesus é o Jesus que nós temos que encontrar, porque é o Jesus que nós somos. Jesus, o nosso irmão maior, governador do planeta, ele deixou um recado dizendo que nós temos condições de chegar a ser iguais a ele. Então, nós temos que buscar esse Jesus dentro de nós. Quando nós conseguirmos ter essa fé suficiente em Jesus, ele vai estar presente em qualquer amigo, vai estar dentro do nosso lar, que, aliás, o nosso lar é o principal local onde nós temos que trabalhar a fé e trazer Jesus para dentro do nosso lar, porque é quando vai estar nos orientando, nos apoiando, nos intuindo, né? Nós vamos encontrar Jesus em cada um de vocês. Eu encontro Jesus em cada um de vocês quando eu falo com vocês, quando eu sinto de vocês a amizade que vocês têm, aquilo que vocês querem fazer para me ajudar. E o mundo está aí para nós colocarmos Jesus no mundo. Quanta gente hoje passando fome. A Grazi não está aqui, é uma pena, ela fez um trabalho maravilhoso essa semana, de coletou não sei quanto que ela fez para poder distribuir em favela. Nós temos a Silvia, que trabalha com a parte de distribuição para pessoal que está nas ruas. A Paulinha, que também trabalha num outro grupo que faz a mesma coisa. É onde nós levamos Jesus conosco. Cada vez que você doa alguma coisa, você está doando Jesus que está com você. Porque você está mostrando para o outro que você se importa com o outro, que o outro é seu irmão, que o outro é tão humano quanto você é. Ele é tão cristão quanto você é. O que nós temos, nós devemos compartilhar com os outros. Nós não podemos guardar só para nós, inclusive a nossa fé, inclusive o nosso amor em Jesus. Eu acho que eu não tenho nem o que acrescentar, né?
O que eu poderia dizer só é que eu tive essa gana de, não de encontrar, mas eu diria de sentir Jesus. Então, eu sempre imaginava que um dia, depois de muito trabalho mediúnico ou qualquer coisa, um dia eu chegaria e sentiria aquela coisa gigantesca dentro de mim. E eu falava, agora eu senti que Jesus está realmente. E depois de muito tempo eu percebi que eu tinha essa sensação quando eu via, por exemplo, uma criança, não necessariamente a minha filha, mas uma criança rindo de uma bobagem qualquer, mas rindo assim naturalmente. Sabe aquela gargalhada gostosa? E, enfim, eu percebi que eu sentia isso quando eu dava um abraço ou pegava na mão de alguém que a gente ama, que a gente gosta, e isso me dava uma sensação de conforto. Então, eu diria que Jesus, ele é talvez tudo aquilo que acalenta os nossos corações, que preenche a vida, que tira as lacunas da gente. Eu acho que o Luiz foi muito feliz. Não poderia dizer mais nada. Realmente emocionante. Obrigada, Luiz, pela resposta. Bom, então nós encerramos aqui, né, o nosso bate-papo, o nosso pinga-fogo, como a gente apelidou. E daí eu queria abrir aqui para perguntas, se alguém quiser comentar alguma coisa ou perguntar. Podem ficar à vontade. Se quiserem mandar aqui no chat também, eu trago. Ou se quiserem abrir o microfone. Gabi, eu gostaria, sim. Primeiramente, parabéns à fraternidade, aos mestres. As palestras hoje foram de muita reflexão e de um grande aprendizado. Queria perguntar para o Alexandre e para o Luiz essa questão do Brasil, né? Esse sofrimento todo que o nosso país está passando e em relação ao nosso povo. Nós temos aqui terra boa, povo alegre, feliz, trabalhador, e passando por toda essa situação, nos entristece. O que eles pensam em relação a tudo isso? O que a espiritualidade nos traz? Continuarmos com a nossa fé em Jesus, o nosso Pai Supremo, não desistir nunca. Essa fé, essa força interior nossa, mas a situação do nosso país nos deixa triste. O que eles pensam tudo isso em relação também à espiritualidade? Muito obrigada. Ale, se você me permitir, tem um vídeo que está no YouTube, se vocês quiserem, está disponível no YouTube, que foi um encontro do Divaldo, do Haroldo Dutra, do André Trigueiro, daquele cara de Pernambuco, que eu esqueci o nome agora, que tem um nome complicado. Eles estavam reunidos numa discussão sobre vários temas, como nós estamos falando aqui. E o André Trigueiro fez uma pergunta, jogou uma pergunta para todos eles. Por que teria sido o livro escrito por Humberto de Campos, Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, se aqui nós só temos sofrimento, se aqui nós temos um povo que não aceita muito Jesus do jeito que Jesus era, humilde, uma personalidade amorosa, caritativa. E o Haroldo diz o seguinte, que na realidade aqui ele não é um parquinho de diversão, mas é um hospital. Porque todos aqueles infelizes que na Europa antiga criaram tantos problemas, participaram de tantos morticínios, geraram tantos conflitos, eles precisavam reencarnar em algum lugar. E eles foram encaminhados por Jesus para vir reencarnar no Brasil. E isso
pegando o livro depois de Humberto de Campos, quando Jesus se encontra com Ismael, está exatamente escrito isso lá. O Haroldo foi muito feliz quando ele colocou isso. Então, Ildinete, nós estamos aqui porque nós precisamos ter esta convivência. Nos foi dada esta oportunidade de nós crescermos através de uma conjuntura de problemas que nós precisávamos passar. É isso que nos foi indicado. Alê, se quiser complementar. Bom, o que eu diria só assim, é exatamente isso. Nós já estamos com um hospital que acolhe a todos, né? Agora, talvez, Ednet, o que a gente possa pensar é por que a gente continua com tantas dificuldades enquanto nação, né? E se a gente trouxer para Kardec, os espíritos se reúnem por afinidade. Então, muitas vezes, quando a gente vê governantes de A, de B, que a gente não gosta, a gente não pode esquecer que é um reflexo das pessoas que compõem aquele povo. Se todo mundo tivesse um pensamento mais elevado, uma conduta mais ética, essas pessoas não teriam nem acesso a isso. Então, eu diria que, assim, em cima de todas as questões até que a gente bateu um papo aqui hoje, talvez a gente repensar se não houve um distanciamento da espiritualidade, se a gente não deixou, por exemplo, as crianças muito distantes sobre essas reflexões, fosse indo num culto, numa missa, indo no centro, né? Eu vejo, às vezes, muitos pais que obrigam os filhos a falarem 3 línguas, a serem bons nos esportes, tem que tirar 10 em tudo, e aí quando você fala, mas leva na evangelização infantil, aí eles falam, não, mas a criança tem que escolher. Ela não escolheu nada até então, mas daí na hora que você dá a base moral, você deixa essa opção, mas força todo o resto. Então eu acho que talvez enquanto povo a gente tem que sair um pouco do discurso, né? E uma coisa que eu vejo muito é que a materialidade ela ficou tão mais acessível nos últimos anos que trouxe para a gente um pouco de um certo narcisismo, aonde a gente quer só atender os nossos desejos o tempo todo, em vez de entender o nosso papel no mundo. Então, eu estou sempre olhando muito para mim, o que é bom para mim, e não para o todo. E aí basta a gente lembrar e fazer uma comparação bem simples, que no passado a pessoa perdia o emprego, ligava para os parentes para que, se alguém soubesse de algo, ajudar. Hoje a pessoa perde o emprego, não fala nada para ninguém e posta fotos antigas nas redes sociais para mostrar que está bem. Então, veja uma mudança aí de postura. Então, a gente talvez tenha que sair do discurso e, como o Luiz falou, entender, botar a mão na massa e fazer o máximo que a gente pode como mensageiros de Cristo, porque nós somos mensageiros dele no mundo, para o que está próximo, para a vizinhança, para a família, o cara do trabalho, para quem for. E aí a gente vai com isso criando um elo e aí isso vai ampliando. Eu acho que isso vai mitigar as dificuldades do nosso povo. Com certeza. Muito obrigada. Verdade. Cada um fazer um pouco a sua parte e nós vamos chegar lá. Muito obrigada. Se Deus quiser. Legal, gente. Alguém mais tem alguma pergunta? A Dani falou que gostou muito de rever todos virtualmente, né? Mas se eu deixar de perguntar algo mais leve, não seria eu. Cadê o bolo e os salgadinhos? Pois é, né? Isso que é o ruim da gente estar online, né? A gente não tem essa confraternização, né? Esperamos que a gente possa estar presencial em breve, né? Faz bastante falta, né? Abraçar todos, né? E ter essa parte gostosa da confraternização também. Bom, legal, gente. Então, acho que a gente pode encerrar, né, Luiz, Alê? Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Eu quero agradecer a participação de todos, de coração. Para mim foi muito importante ver vocês. Tá? Meu grande amigo Nelson, um abração, Nelson do Sercom. Obrigado por estar aqui com a gente. O meu Nelsinho, que está lá no berçário, obrigado por você estar aí no hospital com a gente. Tá? Obrigado de coração pelo carinho. Um grande beijo no coração. Tá?
Obrigado. Eu também queria agradecer a todos vocês, eu e a Adri aqui, de todo o coração, pelo carinho, pelo amor, pela dedicação de um minuto de cada um de vocês, pelo nosso restabelecimento, por amigos verdadeiros que vocês são. Nós estamos há 3 anos na doutrina. E é o que eu falei para o Palê. Eu acho que não vai ter encarnação para a gente agradecer de tanta bondade e o carinho de vocês pela gente. Eu sou muito grato e agradeço a Jesus imensamente pela amizade de cada um de vocês e o amor de cada um de vocês, sem cobrar nada. Pelo contrário, só a caridade de cada um. Muito obrigado. Vocês não sabem o amor que vocês passaram para a gente nesse momento tão difícil que a gente passou. A gente não tem palavras para agradecer o amor de cada um de vocês. A gente só pode falar que Jesus possa parar no lar de cada um e abençoar cada um internamente. Muito obrigado, viu, gente? Eu e a Adri aqui, a gente não tem não tem palavras para expressar o amor de vocês. Que lindo, né, Nelsinho? Eu acho que isso reflete o nosso espírito, né? Nossa união, a nossa amizade como fraternidade, né? Eu acho que é isso, assim, acho que todo mundo, né, que vai até a casa, a gente ouve bastante isso, né, que as pessoas se sentem acolhidas, e eu acho que isso é um fruto de todos nós aqui, né, que nós formamos a casa, né, não sou eu, não é a diretoria, né, é cada um de nós. Eu queria até aproveitar e agradecer, não só pela confiança que as pessoas têm na casa, têm em cada um de nós, mas principalmente por todos aqui presentes, de certa forma, deixarem a gente fazer parte da vida de vocês, né? Uma coisa que eu acho muito bacana é o carinho que eu recebo e a oportunidade de trocar tanta experiência um com os outros. Eu acho que o Nelson expressou melhor do que eu e o Luiz poderíamos. Eu acho que a fraternidade é isso. E eu acho que todos vocês podem se orgulhar disso. O pessoal do Sercom também, porque deu o alicerce para a gente dar esse pontapé inicial, porque a casa são vocês, né? A gente desempenha funções, papéis, mas a casa são todos vocês, cada qual com a sua contribuição, cada qual com o seu abraço, com o seu carinho. Eu acho que não tem preço. Eu acho que eu sou um felizardo por poder compartilhar essa trajetória com vocês. Então, meu muito, muito obrigado de coração a todos vocês. Muito obrigada, pessoal. Então, vamos encerrar com uma oração. Acho que nada mais justo, né? Então, vamos fechando nossos olhos, agradecendo a espiritualidade superior por estar presente junto com a gente nessa confraternização, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela presença em nossas vidas, por nos manter unidos no amor, na paz, na luz, por manter essa fraternidade ativa, mesmo nesse ano tão atípico que nós vivemos, com distanciamento social, onde muitas vezes não pudemos nos ver pessoalmente, nos abraçar, mas que virtualmente nós estivemos unidos no mesmo propósito, no mesmo intuito, né, de nos tornarmos pessoas melhores e de ajudarmos uns aos outros. Que possamos, todos nós, então, ter muita luz, muita paz, muita saúde, muito amor em nossas vidas, que Jesus continue amparando o caminho de cada um de nós e nos fortalecendo e nos dando aquilo que mais necessitamos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Um beijo para todos vocês. Um beijo grande, pessoal. Obrigada, gente. Tchau. Boa noite. Tchau, gente. Beijo para todos. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.